agentes multiplicadores de informação, que é o que nós estamos fazendo agora, que é como sendo assim o início desse trabalho, que é a gente formar pessoas para que elas possam ministrar essa palestra nas escolas, nos bairros, na vizinhança, onde possa ser solicitado, né, a fazer essa palestra. É uma palestra bem simples, nós disponibilizamos o material, numa linguagem simples, acessível, não precisa ser profissional de saúde para compreender. Então, o primeiro, digamos assim, braço desse trabalho é a formação de agentes multiplicadores de informação. Nós trabalhamos também com consultoria para instituições públicas e privadas, trabalhamos também com políticas públicas, com responsabilidade social, nós temos inclusive um selo de certificação, que é o selo Viva Bem Sem Álcool, para instituições que fazem festas sem álcool e que não comercializam bebida alcoólica, e temos também ações sociais direcionadas para a prevenção, como, por exemplo, música, né, para a comunidade, aulas de música, porque são alternativas, né, que distanciam a pessoa de álcool e outras drogas. Então, temos também essas ações sociais. Então, tudo isso faz parte desse trabalho do Viva Bem, e é um trabalho que, ao longo desse tempo, já tem um reconhecimento social importante. Nós já recebemos da SENAD, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, o mérito pela valorização da vida, né, que é um reconhecimento desse trabalho do Viva Bem. Temos também tivemos uma importante participação na implementação da Lei Seca, que nós vamos falar aqui durante a apresentação, que é a lei que proíbe uma pessoa que dirige um automóvel de usar bebida alcoólica, e que ao longo desses anos que ela está presente, a despeito da fiscalização ainda que deixa a desejar, já tem uma estimativa que ela salvou aproximadamente 60 mil vidas. E nós temos, inclusive, um documento reconhecido pelo Detran, reconhecendo a nossa participação como subsídio técnico para a implementação dessa lei. E também já tivemos no Congresso Nacional, em Brasília, onde participamos de uma comissão especial sobre bebidas alcoólicas e entregamos um documento intitulado Controle Social do Álcool, que é um documento com 10 itens, né, para minimizar os problemas causados pelo álcool no país. Então, eu apresentei um pouco do programa, do que é o programa Viva Bem, iniciou aqui na Associação Beneficente Casa da União Viva Bem, aqui em Teresina, que inclusive tem esse nome, e está chegando aos poucos, né, em outros lugares do país. Pode passar, Raul. Então, esse é um trabalho hoje que é oficialmente um dos 5 eixos temáticos da Casa da União Matriz. Nós fizemos um planejamento do triênio e nós trabalhamos com 5 eixos temáticos. Um deles é de educação, que é o programa Mais Estudo. Outro é o programa Pró Família, para fortalecimento socioeconômico das famílias. Outro é o programa Esporte Educa, que é através do esporte das artes marciais, a educação através do esporte das artes marciais, e temos também o SEMEARTE, que é através de arte e cultura. Temos o de prevenção e educação em saúde, em que o protótipo é o programa Viva Bem. Então, é um dos, digamos assim, dos eixos temáticos que a Casa da União vem trabalhar nesse triênio agora e faz parte do nosso planejamento. E como esse slide mostra, é uma semente que foi plantada e que, aos poucos, né, germinou e está aí florescendo e chegando, né, em diversos lugares do Brasil, inclusive chegando também na Europa e nos Estados Unidos, porque na Europa nós já temos uma Casa da União, que provavelmente iniciará o trabalho do Viva Bem por lá, e nos Estados Unidos também, porque os problemas relacionados ao álcool e outras drogas é um problema, digamos assim, mundial, né, que está presente em praticamente na grande maioria dos países. Pode
passar. Então, a Casa da União, como os senhores sabem, é o braço de beneficência, o departamento de beneficência da União do Vegetal, que é o que nós temos a beneficência no nome, na nossa essência, e com a inspiração do nosso mestre, Gabriel, realizamos trabalho de beneficência desde da presença do mestre Gabriel e dos seus exemplos, e desde o início, no primeiro estatuto, mas em 1982 surgiu a necessidade de criar uma instituição própria, uma ONG, né, uma associação beneficente, Casa da União, que foi inaugurada dia 10 de fevereiro de 1982. E hoje nós contamos com 33 Casas da União no Brasil e uma na Europa, e temos 243 monitorias de beneficência, mostrando aí a força do nosso trabalho. É um trabalho que tem uma capilaridade e uma força incrível, que está presente em todos os estados do Brasil e está presente em mais 11 países. Então, mostrando aí a presença, né, a força desse trabalho de beneficência da União. Aí no mapa, né, ilustramos aí onde a União está presente, e onde a União está presente, o trabalho de beneficência também se faz presente. E cada dia mais, de uma maneira mais organizada, através das Casas da União, através das monitorias, das coordenações regionais, os coordenadores regionais da beneficência, e dos núcleos e DAVs, e das Casas da União, propriamente dita, com suas respectivas diretorias. Então, vamos entrar propriamente na palestra, né? Qual é o objetivo, então, dessa palestra? Nós temos, assim, basicamente, 2 objetivos com essa palestra. Nós vamos hoje focar um pouco mais no álcool, porque das drogas é o que tem o maior impacto socioeconômico, e porque também é porta de entrada para todas as outras drogas. Quando a gente faz prevenção do álcool, a gente está fazendo prevenção das outras drogas. Mas quando a gente faz prevenção das drogas ilícitas, não necessariamente a gente está fazendo prevenção do álcool. Então, a gente escolheu aqui o álcool para trabalhar, né, como nessa palestra propriamente, e nós vamos trabalhar basicamente 2 aspectos. Estimular o autoexame. Nós temos algumas palestras que são desenhadas para público-alvos específicos. Por exemplo, nós temos uma palestra que é desenhada basicamente para jovens do ensino fundamental, e temos essa palestra que ela pode ser apresentada para diversos públicos, mas ela é um pouco mais apropriada para um público jovem e adulto, né? Um jovem, adultos jovens e adultos. Mas ela também contempla jovens, porque ela abrange alguns aspectos também que envolvem esse público-alvo. Então, nós vamos trabalhar para estimular esse autoexame e vamos também apresentar um trabalho científico, né, o que existe de ciência, né, de uma maneira resumida, né, em relação aos problemas causados pelo álcool. O nosso objetivo é ser, assim, breve, fazer uma apresentação relativamente que não seja tão extensa, mas que possa chegar no coração das pessoas, onde a gente faz essa palestra. E o objetivo não é a gente usar nada dogmático, nem espiritual. A gente vai trabalhar basicamente os aspectos científicos e, claro. Então, vamos começar basicamente falando a respeito desse estímulo ao autoexame. Então, nós temos essa imagem, e os senhores podem perguntar, o que significa isso? O que significa isso? Então, nessa jornada que nós denominamos vida, o ser humano, as pessoas, de uma maneira geral, se deparam com uma série de aspectos que dizem respeito à própria psicologia do ser, a própria característica do ser humano, que são inquietações, que são incertezas, dúvidas. Isso
Claro, naturalmente pela própria imaturidade, pela falta de vivência, isso principalmente nos adolescentes, à medida que a pessoa se torna adolescente, adulto jovem, então as inquietações, as dúvidas, elas fazem parte da vida. Falta de clareza em relação a algumas coisas, a imaturidade em relação aos próprios sentimentos, aos próprios pensamentos. Então, isso é uma característica do desenvolvimento do ser humano. E isso também é influenciado pelo meio em que as pessoas vivem, pelo meio social, a família, os amigos e a sociedade como um todo. Então, tudo isso influencia. E isso gera, muitas vezes, o que a gente denomina de verdadeiros emaranhados na cabeça de uma pessoa. É como se fossem, assim, ou nós, ou embaraços, que a pessoa mesma, ela, muitas vezes, ela não entende muito bem, e ela, que gera, assim, sofrimento, algumas, como o próprio slide está falando, né? Busca por euforia, confusão, descaso, impaciência, e chegando aí no descontrole emocional, teimosia. Então, tudo isso está ligado realmente à falta de conhecimento do ser humano. Isso é um processo de aprendizagem que faz parte da vida e pode ser influenciado, como eu falei, por muitas causas. Então, como vocês podem observar, e aí a gente denomina isso de, como sendo assim, emaranhados, nós, embaraços, né, que presentes na vida de uma pessoa. Que ela geralmente começa ali na criança, ainda não existe muito esse exame, essa busca, né, pelo conhecimento, de conhecer a si mesmo, não faz parte da caminhada. Muitas vezes nem o próprio adolescente e adulto despertou para essa realidade, mas aí quando começa ali a adolescência, aí começa os embaraços começam a se manifestar na vida, e aí chega-se na maturidade. Então, com a maturidade, há necessidade de um autoexame, que é isso que a gente está propondo. Raul, clica mais uma vez aí. E esse autoexame, essa busca pelo conhecimento, que é o que nós estamos estimulando as pessoas a procurar, ela vai auxiliar a pessoa a desembaraçar esses nós, a tirar, né, esse emaranhado, para que ela possa conhecer a si próprio, para que ela possa ter melhores escolhas na vida, para que ela possa entender a razão, às vezes, das suas próprias inquietudes e sofrimentos. Então, como eu falei, e no slide mostra muito bem, existem uma série de aspectos que influenciam também do ponto de vista externo, né, que são aspectos ligados aí à família, aos exemplos, né, que a pessoa vê, aos amigos, né, à própria sociedade como um todo, ao ambiente em que ela vive, e as propagandas, a mídia, a indústria do álcool, né, fazendo propagandas, mostrando uma realidade que muitas vezes não é a realidade, não é a realidade mesmo, mostrando uma situação que não é a realidade. Então, a mídia do álcool, ela trabalha com algumas inverdades, né? E está chegando bem aí o áudio para todos? E tá bom, mas Antônio. Tá. Mas tem alguém com o microfone aberto aí. Beleza, é porque eu estou chegando um ruído aqui para mim, que eu não sei se alguém... Deve ter algum microfone aberto, aí fica... Então, vamos lá. Parece que melhorou. Então, existem tantos aspectos internos da pessoa, psicológicos, como existem aspectos que são as influências do meio nos seus diferentes aspectos, familiares, sociais, amizade. Então, tudo isso vai, digamos assim, influenciando a forma de pensar, a maneira de agir, as escolhas que as pessoas têm. Então, como eu falei, como eu já estava falando anteriormente, a mídia, por exemplo, da bebida alcoólica, ela trabalha com algumas inverdades, porque ela relaciona a bebida alcoólica com as alegrias da vida, com sucesso, com, assim,
favorecimento à sexualidade, como se o álcool melhorasse os relacionamentos. Então, o que na verdade a gente vê que o álcool hoje ele está entre as maiores causas de adoecimento e morte no mundo. Então, ele causa muito sofrimento para as pessoas, para as famílias, envolve-se uma série de fenômenos sociais que nós vamos ter a oportunidade de mostrar. Então, não é propriamente isso que... Então, esse exame que a indústria mostra na propaganda, mas esse autoexame que nós estamos propondo é justamente com essa reflexão. Não é assim, não nos cabe fazer julgamentos, ofender, atacar, mas nós queremos propor esse autoexame para que as pessoas possam examinar suas próprias motivações para suas escolhas, para direcionar sua vida dentro de algo que seja mais consciente, seja algo mais baseado no conhecimento existente, e não seja uma coisa levada por aqueles emaranhados que muitas vezes atrapalham a caminhada da pessoa. Então, nós estamos aqui para fazer um convite, que é para um momento de reflexão, a gente ter um momento de reflexão na vida, que é uma pergunta, que é o seguinte: do que eu preciso para viver bem? O que é necessário para que eu viva bem? O que é importante para que eu viva bem e para que eu tenha, na vida, boas escolhas? Certamente, se a gente fizer essa pergunta, a gente vai se deparar, no mínimo, com uma grande resposta, que é o quê? A busca do conhecimento. É buscar conhecer mais a realidade, porque quanto mais a gente conhece, a gente tem, assim, a gente está livre, né? Porque das dificuldades e na medida em que a gente conhece mais a realidade, e à medida em que a gente tem mais conhecimento. Então, nós vamos chegar no segundo momento da palestra. Esse primeiro é fomentar esse autoexame e despertar para que ele aconteça, e no segundo momento a gente vai apresentar uma parte desse conhecimento, que ao longo de gerações e gerações de estudiosos, pesquisadores, e chegou-se a esse, digamos assim, conhecimento, que é esse conhecimento científico, mas que ele está muito ocultado pelas influências na sociedade. Então, muitas vezes, esse conhecimento que a gente vai compartilhar, ele está oculto, ele não é revelado, porque existem muitos interesses que impedem que esse conhecimento chegue até as pessoas. Então, um dos objetivos da formação de agentes multiplicadores é chegar, transmitir esse conhecimento, porque cada um de nós, sendo um agente multiplicador, nós podemos também ser um formador de opinião, nós podemos compartilhar, e isso vai se difundindo na sociedade. E isso é tão importante e dá resultado. Vocês podem ver que, por exemplo, o Brasil foi o país que diminuiu mais o número de fumantes nos últimos 30 anos. Diminuiu em 35% o número de fumantes nos últimos 30 anos. Por que isso? Campanhas publicitárias, conhecimento, a informação que chegou nas pessoas. Mas, infelizmente, em relação ao álcool, foi o caminho inverso, porque não houve essa sensibilização da sociedade através da conscientização, tanto através da sociedade como um todo, como através digamos assim, das políticas públicas. Então, é isso que nós estamos querendo incentivar. Então, eu vou começar dando um conceito, que é um conceito muito importante, que a gente do Viva Bem está propondo que esse conceito chegue para a comunidade científica, que é o quê? As pessoas falam muito, as pessoas que usam bebida alcoólica, que bebem socialmente. Mas o que é beber socialmente? Não existe cientificamente esse conceito do que é beber social. Tá? Socialmente, não existe esse conceito do que é beber social. Então, muitas vezes, as pessoas que dizem que bebem socialmente, na verdade, elas bebem num padrão de risco, porque elas desconhecem o conceito que a gente está querendo trazer agora, que é o quê? Etilismo de risco. Para conhecer esse conceito, é importante a gente saber o quê? Por exemplo,
uma dose padrão de bebida alcoólica é o quê? É um chopp, que uma taça de vinho ou uma dose de destilado. Cada uma dessas bebidas, elas têm 12 gramas de etanol. Então, isso é o que a gente denomina de dose padrão. Então, pela quantidade de dose padrão, a gente traz esse conceito, que é um conceito epidemiológico tão importante. Por que esse conceito é importante? Porque ele é um conceito de prevenção. Se a sociedade tiver conhecimento desse conceito, com certeza muita coisa pode ser evitada. E o que é que diz esse conceito? Pode passar o próximo. Esse conceito diz o seguinte, que homens que bebem mais do que 14 drinks por semana, ou mais do que 4 por ocasião, e mulheres que bebem mais do que 7 drinks por semana, ou mais do que 3 por ocasião, têm uma chance de 90% de algum dia na vida ter um problema causado pelo álcool. Olha que coisa interessante. Esse é um conceito de prevenção e um conceito epidemiológico. Por isso que ele não é tão difundido na sociedade, porque tem muita gente que não tem interesse. A própria indústria do álcool. Por quê? Porque muitas pessoas que dizem que bebem socialmente, na verdade, elas já bebem num padrão de risco. Elas bebem num padrão que concede a elas um alto risco de um dia ter um problema causado pelo álcool. Então, isso aí era para estar nos outdoors da cidade, era para o governo fazer propagandas publicitárias. Existe uma propaganda que nos países de primeiro mundo se faz muito, que é o que a gente denomina de advices. E a tradução é conselhos publicitários. Olha que interessante, a força do conselho. Conselhos publicitários. São propagandas que o governo paga, mostrando para alertar a população para determinados riscos, para determinadas situações. Para que a população é inclusive um gerador de conhecimento. Mas aqui, por exemplo, no Brasil, a gente vê pouco isso. A gente não vê muito esses advices, né? Volta lá um pouco ainda o slide anterior, Raul. Então, a gente não vê ainda muito esses advices. Então, isso é muito importante, esse conceito. Então, um dos objetivos nossos do Viva Bem é difundir esse conceito. Pessoas que bebem nesse padrão têm um alto risco de vir a ter um problema relacionado ao álcool. Isso é muito sério. Eu fiz uma pesquisa aqui em Teresina, em 400 domicílios aqui de Teresina, 33% dos homens de Teresina bebem num padrão de risco, porque não sabem, não têm conhecimento disso. Então, você vê que isso é uma anunciação de muito problema que vem surgir pela frente. É como se diz assim, a crônica de uma morte anunciada, porque 33% dos homens de Teresina bebendo num padrão de risco, sabendo que muito problema está sujeito a se apresentar, né, com demandas nas diversas áreas de saúde pública, de segurança pública. E aí vocês veem que uma coisa que chama a atenção para esse conceito é que as mulheres, elas são bem mais sensíveis aos efeitos do álcool do que o homem. A mulher bebendo a metade do tempo, a metade da dose, ela já tem os mesmos problemas que o homem. Então, isso é muito preocupante, por quê? Porque há 30 anos atrás, para cada 10 homens que bebia, tinha uma mulher. Hoje, para cada 3 homens que usa bebida alcoólica, tem uma mulher. E entre jovens, entre adolescentes, já tem pesquisa que mostra que não tem mais diferença. As meninas e os meninos bebem na mesma proporção. Então, ora, se as mulheres têm bem mais vulnerável aos efeitos, ela vai ter mais problemas do que o homem. Então, isso é um cenário futuro. E existem outros aspectos também relacionados à mulher que eu vou chamar a atenção mais à frente nessa palestra. Próximo. Então, droga, a palavra droga, a etimologia dela significa folha seca. É uma folha sem vida. E isso mostra realmente o caminho de uma pessoa que usa droga. A deterioração da vida pessoal, familiar, a pessoa se torna impotente perante a si própria, perante a vida. Então,
é um processo de, digamos assim, de ir morrendo aos poucos. Então, por isso que o próprio nome significa folha seca, ele já traduz o significado do que realmente é uma droga, né? Uma folha sem vida. É uma folha que um dia teve vida, mas se perdeu, né? Então, esse conceito filosófico de drogas, ele está bem ligado a essa origem etimológica da palavra. Mostrando aí a deterioração, por exemplo, de um órgão que é o fígado, é um dos órgãos mais acometidos, mostrando aí nesse slide a foto de um fígado normal, e do lado esquerdo, e do lado direito um fígado cirrótico. É um fígado que se transforma numa verdadeira cicatriz e perde a função. É uma doença que a gente conhece como cirrose, que é uma das doenças comumente causadas pelo álcool. Mas o álcool, ele atua no cérebro, porque o álcool ele é uma molécula bem pequena que ela não precisa ser digerida para ser absorvida. Então, o álcool ele é mais rapidamente absorvido do que o alimento, porque o alimento ele precisa ser digerido, e o álcool não, ele é absorvido sem a necessidade de digestão. Então, em menos de 5 minutos que a pessoa usou bebida alcoólica, já tem concentrações no cérebro. E no cérebro ele atua alterando a ação de neurotransmissores. O álcool atua em 5 sistemas de neurotransmissores, que coordena praticamente todas as funções cerebrais. Então, por exemplo, o álcool ele aumenta a dopamina, que é um neurotransmissor relacionado com o prazer. Por isso que quando a pessoa bebe, num primeiro momento, ela sente prazer. Só que depois, o que é que acontece? A dopamina tem uma queda. Então, é o que acontece na ressaca. A pessoa já não tem aquele prazer de estar bebendo quando está de ressaca ou no dia seguinte, porque há uma queda da dopamina. Existe um hormônio que é a serotonina, que o álcool ele faz com que a serotonina caia, diminua. Então, a serotonina é o que previne a depressão, e a depressão é um dos maiores males do mundo moderno. Então, o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central, porque ela diminui a ação da serotonina. Então, levando a agravamento de depressão ou desencadeamento de quadros depressivos. E mexe em outros campos também, como a memória, como o sono, como uma série de outras funções cerebrais. Aí esse slide mostra justamente isso. Por que que o álcool é uma droga? Porque ele causa tudo que uma droga causa. Existem 4 fenômenos que caracterizam, do ponto de vista toxicológico, o que é uma droga. O que é uma droga? É uma substância que causa intoxicação, abstinência, tolerância e dependência. Então, o álcool causa esses 4 fenômenos. Por isso que ele é uma droga, porque causa esses 4 fenômenos e é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, lembra que eu falei dos emaranhados lá nos slides iniciais? Então, mostra aí uma pessoa, né, com aqueles emaranhados agravados, né, pelo uso do álcool, porque a depressão é uma doença grave, é uma doença que é um dos maiores males do mundo moderno. Fazem com que a pessoa não tenha motivação de viver, sentimento de que a vida não vale a pena, sentimento de tristeza profunda, e é algo assim muito sério, é algo muito sério e que a gente precisa realmente direcionar todos os esforços, né, para se prevenir, né, de uma coisa tão séria e tão prejudicial, ao ser humano. Então, como eu falei, o álcool agindo no cérebro, ele interfere em uma série de funções. Por exemplo, existe uma região do cérebro que é o córtex pré-frontal, que é essa região aí que está ilustrada, né, que é o comando, são as funções corticais superiores, que é o que diferencia o ser humano dos outros animais.
é por ter essas funções corticais superiores. Então, que é o planejamento, o senso de responsabilidade, o panorama, a perspectiva, a capacidade de olhar as coisas com uma visão mais ampla, enxergar a essência das coisas, tomar decisões, fazer escolhas. Então, tudo isso está relacionado ao córtex pré-frontal. O que é que acontece? Então, o álcool, volta lá um pouco ainda, o álcool interfere, né, na função do córtex pré-frontal. Então, prejudica todos esses atributos cerebrais coordenados pelo córtex pré-frontal. Então, isso aí, principalmente, quando as pessoas começaram a beber ainda na adolescência. O impacto é muito maior. Por quê? Porque esses neurotransmissores ainda estão numa fase de maturidade, de organização. Então, tudo que interfere a função dos neurotransmissores antes dos 18 anos de idade tem um potencial de gravidade maior. Por isso que existe uma lei no Estatuto da Criança e do Adolescente que proíbe venda e consumo de bebida alcoólica para menores de idade. Por quê? Porque isso é algo muito sério. Então, é uma das coisas que a tolerância deve ser zero. É bebida alcoólica para menores de idade. Por quê? Pelos graves riscos que causa. Próximo. Mas existem outras funções cerebrais que também podem ser prejudicadas, impactadas pelo consumo do álcool, como a parte motora e a coordenação. Por isso que quando a pessoa bebe, fica alcoolizado, ela caminha, ela cai, ela não consegue se equilibrar, porque altera o equilíbrio, altera a marcha da pessoa, né? A memória, né? Vocês já viram alguém falar que bebe para lembrar de alguma coisa? A pessoa bebe para esquecer, porque o álcool ele é um forte fator prejudicial à memória. Uma das coisas mais nobres que o ser humano tem é a capacidade de memória. Então, quando a memória é prejudicada, o dano ele é muito sério para o ser humano. Então, o álcool, a primeira região que o álcool agride no cérebro é a região do hipocampo, né, que é a região responsável pela memória. Então, com prejuízos na memória. Então, a questão do julgamento crítico é muito comum, por exemplo, a pessoa que vai pegar um carro, um automóvel para dirigir. Então, ele se expõe a um risco maior, anda numa velocidade maior, ele altera os reflexos, altera o julgamento crítico, por isso que ele se envolve mais em acidentes. O risco de se envolver em acidentes é muito maior. Um jovem, ele se expõe a situações de risco, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não planejada. Então, tudo isso está mais ligado ao consumo do álcool. Próximo. Então, existe, por isso que, por a interferência nesses comandos cerebrais, é que existe um grande capítulo da medicina, que é o álcool e as comorbidades psiquiátricas. O que é isso? O álcool ele pode causar e ou agravar uma série de doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, psicoses. Existe a psicose alcoólica, que é muito comum a gente ver numa emergência, né, a pessoa tendo alucinações por conta da abstinência do álcool, alucinações auditivas e visuais, a pessoa vendo imagens de bichos, de coisas perseguindo, querendo matar a pessoa. Então, são imagens geralmente negativas, né? Então, o que mostra uma ligação, né, muito forte do álcool com os transtornos ligados ao humor, ao comportamento, que são as comorbidades psiquiátricas. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, o álcool causa 64 doenças diretamente relacionadas. Está ligado a vários tipos de câncer, está ligado a problemas do pâncreas, pancreatite, hepatite, gastrite, cirrose alcoólica,
problemas nos mais diversos órgãos, demência alcoólica, miocardite alcoólica, até o coração pode agredir, né, ser agredido pelo uso do álcool. Então, são 64 doenças diretamente relacionadas. Mas não fica só nas doenças, fica também, muitas vezes, o álcool causa uma série de outros fenômenos sociais. Então, hoje, para os senhores terem uma ideia, o álcool é a maior causa de adoecimento e morte entre pessoas de 15 e 35 anos de idade. Olha que coisa séria. Pessoas no auge da sua vida. Por que isso? Porque dificilmente uma pessoa entre 15 e 35 anos de idade morre assim de problema cardíaco, de AVC. Então ele morre muitas vezes de acidente de trânsito, problemas ligados à violência, e o álcool é o principal fator relacionado a tudo isso, como eu vou mostrar em slides posteriores. Então hoje o álcool é a maior causa de adoecimento e morte entre pessoas de 15 e 35 anos de idade. A sociedade precisa saber disso. Isso aí não é tão falado. E está entre as 3 maiores causas de adoecimento e morte no Brasil, e considerando a nível mundial, é a 7ª maior causa de morte. Tá? Porque a nível mundial tem muitos países, principalmente os países islâmicos, onde o uso do álcool é proibido. Então, a nível mundial, é a 7ª causa, porque tem muitos países populosos que praticamente não têm consumo do álcool. Mas se você for colocar nos países onde existe consumo do álcool, o álcool está entre as 3 maiores causas de adoecimento e morte. E repito, é a maior causa de adoecimento e morte entre pessoas de 15 e 35 anos. Eu acho que se eu não falasse mais nada nessa aula, já dava para ter uma ideia da dimensão e da magnitude do problema. E um dos problemas que chama a atenção ao aumento do consumo do álcool entre as mulheres, que eu falei, né, que as mulheres são mais vulneráveis, é o quê? É a síndrome alcoólica, o espectro fetal alcoólico. O que é isso? Porque é o seguinte, o álcool, ele atravessa a placenta quando a mulher está grávida e chega lá no feto, lá no bebê que está em formação. E isso acontece, principalmente, aquele fenômeno, nas primeiras semanas de gravidez, muitas vezes um período que a mulher nem sabe que está grávida. É exatamente o maior período de risco, porque o cérebro, o coração está em formação. Então, o que é que acontece? Uma mulher que bebe em idade fértil, ela tem que ter muito cuidado, porque se ela estiver grávida, mesmo pequenas quantidades do álcool passarem através da placenta, o feto pode nascer, o bebê pode nascer com surdez, com retardo mental, com microcefalia, que é cérebro pequeno, autismo e uma série de outras consequências. Então, coisas muito sérias. E existe estimativas de que a síndrome ligadas ao alcoolismo fetal vá aumentar no futuro. Por quê? Porque houve um aumento do consumo entre as mulheres. Então, existem estimativas de que se aumente o consumo nas próximas décadas, o número de casos de crianças que nascem com deformidades e com uma série de situações clínicas, condições clínicas, né, como autismo e outras situações, né, surdez, retardo mental, por conta do uso de álcool pelas mães durante a gravidez. Então, olha que situação. Mostrando aí crianças que nasceram com síndrome alcoólico fetal, com algumas deformidades, né, com surdez, né, crianças que foram condenadas a ter uma vida, né, com sequelas, porque as mães usaram bebidas alcoólicas. Para vocês verem como é sério isso, eu fiz uma pesquisa aqui em Teresina, 25% das gestantes usaram bebida alcoólica em algum momento da gravidez. 1 em cada 4 gestantes. Olha que coisa séria. Tá? Então,
precisa se trabalhar. Nós fizemos já uma campanha aqui em Teresina, que é o Nascer Viva Bem, que é para alertar mulheres grávidas e mulheres em idade fértil do risco que elas têm a usar bebida alcoólica, porque, como eu disse, muitas vezes elas não sabem nem que estão grávidas, é no início da gravidez, e mesmo pequena quantidade. Às vezes não precisa nem ser uma grande quantidade de bebida alcoólica. Pequena quantidade, porque o feto é muito sensível, extremamente sensível. Então, mesmo pequenas quantidades podem causar aquelas situações. Outro aspecto que se trabalha muito com a mídia do álcool, o marketing, são a sexualidade, né? Mostrando que a indústria do álcool, ele sabe por que está fazendo isso. Porque quando a pessoa bebe, aumenta a dopamina. E a dopamina é um neurotransmissor que está relacionado também com o sexo. Então, por isso que a indústria do álcool, ela faz propagandas, embora exista o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, que proíbe a veiculação de cenas de erotismo nas propagandas de bebida alcoólica. Mas a gente sabe que essa é uma lei desrespeitada aqui no Brasil, porque eles vinculam muito isso, o álcool com o sexo. Mas vocês vão ver que o álcool, na verdade, é uma causa importante de impotência sexual e de infertilidade. Esse slide aí, que está no canto inferior direito, para vocês terem ideia como a mídia do álcool tem uma força, essa propaganda tem um critério de mídia, que é o seguinte: a propaganda saiu do ar, um mês depois que a propaganda saiu do ar, se faz uma pesquisa para ver quantas pessoas lembram dessa pesquisa, dessa propaganda. Essa propaganda foi a propaganda mais lembrada no Brasil em 20 anos. Você vê a força que o marketing do álcool tem. Em 1970, as bebidas alcoólicas não estavam nem entre os 15 produtos mais vendidos no Brasil. Hoje, está entre os 3 produtos mais vendidos no Brasil. Então, realmente, o consumo do álcool. Existem 1.300.000 pontos de venda de bebida alcoólica no país, que é 1 para cada 40 famílias, aproximadamente. Então, você vê que é um bombardeamento de propaganda, de distribuição de bebida, de oferta, muito intensa. E se vinculou tanto bebida alcoólica com alegria, que hoje é difícil você ver na sociedade as pessoas fazerem uma festa que não tenha bebida alcoólica. Então, é uma coisa muito... Mas a bebida alcoólica, na verdade, causa muito sofrimento para as pessoas. Quem frequentar as emergências médicas dos hospitais vai ver que boa parte, quase metade das pessoas internadas em hospitais de emergência tem uma ligação direta com o consumo do álcool. Então, vocês veem aí uma propaganda, aquela garrafa de vodka, como se a garrafa de vodka tivesse assim, broxando, né? É uma propaganda, é um advice que foi veiculado nos Estados Unidos, porque tem o nome de uma vodka que é Absolute. E a propaganda dizia assim, absoluta impotência, mostrando que o álcool é uma causa importante de depressão e impotência sexual. Mas isso aí, a indústria do álcool, naturalmente, não mostra. Essas são cenas de violência tão comuns. Tem alguns relatos que mostram que 60% dos casos de feminicídio e agressão de mulheres tem geralmente como responsável um parceiro ou um homem alcoolizado. Então, em 60% dos casos. Isso é muito sério. É um tema bem atual aqui no nosso país. Quantas mulheres, né, sendo vítimas de feminicídio por agressão, em que os maridos, na maioria das vezes, o marido ou o agressor está alcoolizado. Muitas vezes o próprio marido. Violência infantil, você vê muitas crianças sendo espancadas dentro de casa, muitas crianças sendo machucadas pelos pais, abuso sexual,
de familiares, de pessoas alcoolizadas. Existe uma ligação muito forte de abuso sexual, de violência contra a criança, com o uso de álcool e outras drogas. Essa propaganda é um advice que ele chamou a atenção para isso. Existe uma vodka de nome Smirnoff. E Smirnoff, em inglês, significa sorriso afetado, mostrando aí quantas crianças são espancadas, são machucadas, né, por alguém alcoolizado. Muitas vezes alguém da própria família, o que é muito triste. Mais triste ainda, alguém da própria família. Que era alguém que era para defendê-la. Esse advice, esse conselho publicitário, mostra o álcool no formato de uma forca. Absoluta ressaca. Por quê? Vocês vão ver porque existe uma ligação muito forte entre o suicídio e o uso do álcool. Eu vou mostrar para vocês uma casuística que a gente, inclusive, está querendo reproduzir aqui em Teresina, com um estudo científico que mostra essa realidade. Então, você vê um estudo realizado pela Fiocruz, mostrou que, dentre os casos entrevistados de violência provocada na infância e na adolescência, maus tratos, violências verbal, agressão verbal, violência sexual, uso do álcool e outras drogas estava presente em uma significante proporção. Então, mostrando aí uma ligação direta, né, de vários tipos de violência com o uso do álcool. Essa pesquisa, ela foi feita aqui em Teresina. Olha que coisa interessante. Ela mostrou que a gente fazia uma pergunta, né, para as pessoas, para os pais, né, no caso, pessoas que tinham filhos, e a gente visitou 400 domicílios aqui de Teresina, e a pergunta era o seguinte: se coubesse ao senhor decidir se seu filho usasse ou não bebida alcoólica, o que o senhor escolheria, né? Aí você vê que mesmo para as pessoas que usavam bebida alcoólica, se dependessem delas, os filhos não usavam. Você vê que uma incoerência, porque de alguma forma a pessoa imagina que não é uma coisa boa, mas ele não conseguiu dar um bom exemplo para o filho. Então, mesmo as pessoas, os pais que usam bebida alcoólica, na sua grande maioria, 85% dos casos, se decidissem deles para escolher, os filhos não usariam bebida alcoólica. Só que eles não têm a principal força, que é o exemplo. Então, esse é um estudo que mostrou essa incoerência. E o que nós estamos propondo é uma comunicação não violenta, é um diálogo, porque a família é o lugar mais importante para se fazer essa prevenção. Então, famílias bem estruturadas, onde há diálogo, onde há valores familiares, a possibilidade de entrar uma droga, é muito menor. É muito menor. Nós não podemos dizer que não existe, porque, infelizmente, ainda assim está sujeito a acontecer, mas é muito menor o risco. Próximo. Então, essa família... Eu vou mostrar esse slide. Passa o próximo, Raul, para eu ver uma coisa aqui. Aí depois eu volto para aquele. Esse slide é muito interessante. Foi uma pesquisa realizada com pessoas que cometeram alguma violência e foram presas. Ou agressão verbal, ou agressão física, ou violência sexual, ou furto e roubo. Ou seja, as pessoas cometeram a violência e foram presos. Chegou na prisão, dosaram sangue para saber se tinha álcool. Olha o que foi encontrado. 46% das pessoas tinham álcool no sangue. 4% tinham álcool e outras drogas. E 6% tinham outra droga e não tinha álcool. Você vê que a maioria das pessoas que cometeram alguma violência tinham álcool no sangue. Então, esse aí mostrando o causador da violência. Agora vamos para o próximo slide. Não, para o próximo. Pode passar. Isso.
Passa isso. Esse slide, ele mostra a vítima da violência. Aquele ali, nós mostramos o causador, esse é a vítima. Pessoas que morreram por homicídio. 52% das pessoas que morreram de homicídio tinham álcool no sangue. 51% das pessoas que morreram de acidente tinham álcool no sangue. 53% das pessoas que morreram atropeladas tinham álcool no sangue. 36% das pessoas que cometeram suicídio tinham álcool no sangue. 36% das pessoas que morreram de uma queda tinham álcool no sangue. E 64% das pessoas que morreram afogadas tinham álcool no sangue. Mostrando que, basicamente, a metade das pessoas que morrem de morte violenta tinha álcool no sangue. Essa foi uma pesquisa realizada em São Paulo. A gente está querendo reproduzir ela aqui em Teresina, mas é muito sério, porque ela mostra que tanto a vítima da violência como o causador, aquela pesquisa que eu mostrei anteriormente, no outro slide, tem uma ligação direta com o consumo do álcool. O que é muito sério, o que chama a atenção da sociedade. E porque violência, foi feita uma pesquisa de opinião pública, a maior preocupação do brasileiro hoje é com violência. É a situação que desperta maior preocupação no brasileiro, porque todas as pessoas estão sujeitas a uma situação de violência. Porque o mundo, do jeito que está, né, o país inseguro, e as pessoas se sentindo inseguras, né, e você vê que o álcool é um grande veículo de violência no país. Então, isso é muito sério. Volta lá aquele slide, Raul. Isso. Então, esse slide aí existe, é para mostrar o seguinte: pesquisadores do mundo inteiro, eles elencaram 12 causas pelas quais uma pessoa usa bebidas alcoólicas de uma forma abusiva ou usa uma droga ilícita. Então, são 12 fatores, 12 causas. E essas causas estão em vermelho ali. Vocês vão ver que ali, em cada um desses quadrinhos, em vermelho, tem, digamos assim, a causa. E nós mostramos aqui o antídoto. E a principal causa, são duas causas que os cientistas, pesquisadores, consideraram mais importantes. Uma, que é a família disfuncional, ou seja, aquela família que não funciona bem, que alguma coisa está errado, a família disfuncional, problemas na família, porque muitas vezes não passou o exemplo, muitas vezes falhou de alguma forma. E o vácuo existencial espiritual, que é o vazio existencial espiritual. Então, esses dois aspectos, eles contêm todos os outros. Então, como é que se faz, digamos assim, a prevenção? Qual é o antídoto para prevenir problemas relacionados ao álcool e outras drogas? O principal é a família, a força da família bem estruturada. A família, mas existem também as comunidades religiosas, também que são meios importantes, as escolas, os formadores de opinião e o Estado, o governo. Então, são 5 níveis de responsabilidade, mas o principal é a família. Então, porque com a família bem estruturada, se combate a insegurança, né? Faz com que os entes familiares se sintam seguros, tenham consciência, valorizem a vida, cuidem de si mesmo, desenvolvam o sentimento existencial e espiritual, desenvolvam um equilíbrio emocional, sintam confiança, respeitem autoridades, estejam bem informados, que é o que nós estamos fazendo aqui através dessa palestra, propondo através da formação de agentes multiplicadores que essa informação, esse conhecimento possa chegar em diferentes lugares, onde a gente pode ir.
resistir à influência da mídia, que a gente sabe que é um dos fatores importantes, e crescer em ambientes sem acesso fácil, em ambientes onde as drogas não estejam presentes. Então, se a gente conseguir esses antídotos aqui, com certeza a sociedade, os filhos e as respectivas famílias estarão mais distantes, com certeza, das drogas. Então, essa é uma mensagem muito importante, porque ela traz o antídoto justamente para as 12 causas que a comunidade científica relatou como sendo os motivos pelos quais uma pessoa usa drogas. Então, já concluindo aqui para finalizar a nossa palestra, lembrando aqui que uma das atividades desse trabalho do Viva Bem, que se estima que salvou mais de 60 mil vidas, foi a Lei Seca, que é uma lei que proíbe uma pessoa de dirigir um veículo após estar alcoolizado. Porque a gente já viu situações muito tristes, né, de pessoas que... Tem, inclusive, um rapaz que ele faz propagandas, tem algumas das aulas que eu faço, que eu mostro a propaganda dele. Hoje ele usa propagandas, conselhos publicitários, porque ele se envolveu, ele se alcoolizou, se envolveu no acidente, matou 5 pessoas de uma mesma família e ficou paraplégico. Então ele, claro que ele, um nível de sofrimento, e ele se arrependeu, e ele hoje, ele cedeu a própria imagem para fazer propagandas, né, conselhos publicitários, no sentido de alertar as pessoas que não passem pelo sofrimento que ele passou. Então, o Viva Bem é uma alegria para o Viva Bem saber que nós tivemos, de alguma forma, uma participação nessa implementação da Lei Seca, reconhecida oficialmente pelo Detran, e isso nos dá uma alegria também de saber que nós estamos participando desse trabalho e vendo algum resultado chegando. E esse é um trabalho de muitas mãos, esse é um trabalho que toda a Irmandade, né, de Teresina aqui vem participando desse trabalho ao longo desses tempos, e muitas pessoas aqui agora com esse momento de expansão nacional também. Hoje o Roberto, que é o coordenador geral desse trabalho, o Nicolas, que esses slides, muitos desses slides aqui foram elaborados e foram feitos pelo Nicolas, né, de dados e mídias. Tem a participação de tantas outras pessoas aqui, o Raul também tem uma participação, a Bianca, que está presente, e tantas outras pessoas. Né? Não vou ser injusto assim falando os nomes, porque tem muitas mãos esse trabalho, participação de muitas pessoas, as pessoas que tiveram à frente da Associação Beneficente Casa da União Viva Bem, e hoje essa alegria de ver esse trabalho chegando pela União, em tantos lugares, e é um trabalho simples de fazer, é um trabalho que não tem muita demanda, não é assim, porque a gente já tem muitas demandas dentro da União, então esse trabalho ele é um trabalho fácil, simples de fazer. Se a gente capacitar em cada núcleo 5, 6 pessoas, a gente pode fazer 10, 12 palestras por ano, bem fácil. Uma pessoa faz 1, 2 palestras por ano, né? E um núcleo que tenha, por exemplo, 5, 6 agentes multiplicadores, a gente já faz 12 palestras por ano. Então, esse conhecimento já chega em 12 lugares diferentes. E nos lugares onde a gente chega, a gente pode também formar pessoas que possam ser também, não precisa ser ligado à Casa da União, não precisa ser ligado à União para ser um agente multiplicador. Então, nas escolas, nas associações de bairros, nas instituições religiosas, em tantos lugares que nós já participamos através de parcerias, ou não, né? Parcerias com instituições públicas, privadas, ou não também, ou diretamente através do convite da sociedade, para que a gente faça essas palestras. Próximo. Então, esse é o trabalho, né? Está muito ligado com o logotipo, né? Vocês veem que o nosso logotipo, né? Pessoas auxiliando umas às outras a chegar numa situação de clareza, né? Tendo aí o sol nessa imagem, né? Que iluminando
as pessoas, e as pessoas chegando aí num lugar mais alto, que é, assim, uma melhor compreensão, uma melhor escolha, uma melhor clareza do que quer da vida, para que a gente possa encontrar um dia, né, essa paz tão sonhada. Então, ser um instrumento de paz e de saúde para a humanidade. Então, meus amigos, muito grato aí pela participação de todos. A gente pode abrir um momento para perguntas, né, as pessoas que quiserem perguntar. O que eu puder responder aqui, para mim, é uma alegria. E também todo o suporte das pessoas que tiverem interesse, né, nas diferentes núcleos, casas da União, de implementar esse trabalho. Hoje nós temos uma equipe competente que está auxiliando, né, e está movimentando, né, as diferentes regiões a participar desse trabalho. E hoje é um trabalho que já está presente em 8 regiões e muitas pessoas ainda interessadas, né, em participarem. A gente vai fazer uma palestra a respeito do cigarro eletrônico, a gente vai fazer uma palestra a respeito da maconha também. Aos poucos a gente vai tendo outras palestras para atender diversos públicos e diversas circunstâncias. Então, muito grato a todos pela participação. Pode passar o último slide aí, que é exatamente o nosso logotipo, né, do programa Viva Bem. Então, muito grato a todos.